Oi, boa noite. Eu me chamou a atenção aquela página que você mostrou do Torquato Neto, em que havia um poema do Torquato Neto, a fotografia dele, coisa e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta para você no sentido de a presença do espaço poético dentro da sua obra, dos flãs, né? Porque estou me lembrando aqui, tanto na questão, quando eu li a sua imagem, muito em comparação com a questão da própria colagem, né, na poesia, que aparece com uma lavadeira e etc. E aí eu queria saber se a presença disso na sua obra e especificamente qual foi a sua, se houve uma reflexão sua a respeito da estetização da palavra na página, especificamente em relação ao concretismo dos irmãos Campos, do Despinhatari, etc. Então, enfim, os concretos, enfim, têm uma importância extraordinária, né? Eu acho que o Décio, o Haroldo, o Augusto, enfim, são pessoas de uma importância assim, extraordinária e eu considero bastante. Convivi bastante também com o Décio, o Zelino Grunewald, aqui também em Copacabana, tomamos muita cerveja juntos. E tudo isso, enfim, isso são, eu acho que é um dos grandes movimentos do país, né, do Brasil, assim, de uma importância extraordinária, que até hoje dá frutos. Né? Até hoje a gente sente essa presença, né, do concreto. E, e, claro, eu também, quando estava procurando criar minhas manchetes, eu sempre pensava dessa forma poética também, dessa forma de comunicação, não só pela poesia, mas também pela ideia assim, do corpo de letra também, quer dizer, procurava aumentar o corpo da letra porque me dava mais impacto em alguns momentos do que um corpo menor. Então, dependendo da linguagem ou do trabalho, eu fazia essa diagramação basicamente com esse corpo de letra em diversos tamanhos. E, ao mesmo tempo, como eu também atuava dentro do jornal, quer dizer, eu já estava ali no fogo do jornal também, e, ao mesmo tempo, também era no linotipo, que era fogo, a palavra saía no fogo. Aquilo era uma poética de uma loucura, né? Você fica ali batendo a máquina e um fogo do lado com chumbo, tudo quente ali, você escreve A, cai aquela palavra do fogo A. Escreve B, cai aquele. Então, tudo aquilo é de uma relação poética extraordinária. E eu, claro, esse é um elemento que me marcava muito. Possivelmente até nessa instalação última, agora que tem o fogo em cima do jornal, pode estar isso implícito, essa minha vivência dentro da oficina do jornal. E em relação ao Torquato, foi um impacto para todos nós. Né? Torquato era uma pessoa, enfim, que convivia no museu com a gente, no Baixo Gávea, enfim, um poeta extraordinário, uma obra lindíssima. Né? E houve um erro gráfico na hora que estava se montando. Na verdade, era Deu-se, um clarão no salão. Mas eu, na hora, curti também como uma forma poética. Isso é Deus, um clarão no salão. Então ficou Deus, mas era Deus, enfim, teve uma coisa assim em relação a isso. E é um texto que eu não tive capacidade de construir, então usei o texto do Elim Rocha, que era o cunhado do Torquato, e disse que Torquato pegou um balão de gás e foi para o espaço no balão de gás. Então, enfim, o trabalho considera toda essa poética e o texto aqui é uma coluna, na verdade, que era uma coluna fina na última hora que ele escrevia. O, enfim, então eu usei esse texto dele. Mas é claro, todo esse espaço, a imagem, a foto, tudo isso é um espaço corpóreo, na verdade. Quer dizer, o jornal tem essa energia, né, esse corpo de palavras, né, não
sei mais. Pergunta, Antônio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, porque esses trabalhos aqui, esse e o outro, a primeira referência que você deu quando estava pensando nesse trabalho é tão estrangeira ao resultado final, né, que é muito curioso como uma coisa vira outra, como é que a obra se constitui, porque essa coisa pendurada aqui, né, o Antônio me mostrou ali na Rua Alice, depois da casa dele, do ateliê, tinha uma pedreira que tinha tido um barranco que tinha caído de chuva. E aí as pessoas botaram um desses sacos de lixo preto com essas coisas penduradas, né, segurando o barranco, né? Aí o Antônio falou, eu quero fazer um trabalho com essas coisas penduradas, que era uma coisa para conter a água, e aqui pinga, né? E virou uma outra coisa, né? Então, isso né, é um... Cabeça de artista. Era o seguinte, realmente tinha uma chuva, tinha um barranco, caiu, botaram um plástico enorme, eu passava ali, olhava aquilo, mas o meu filho, o Mário, se antecipou e fez uma foto maravilhosa, que são esses sacos, para poder segurar esse plástico grande que continha o barranco. Essa foto, eu acho ela divina, maravilhosa, e quando eu estava pensando da instalação para o MAN, eu fiquei muito assim olhando aquela foto e quis usar esses sacos, enfim, que estavam retendo aquele barranco, e usei dessa forma, já com elemento de água, né, de dentro, fica pingando. Na verdade, a forma dele é misteriosa, né? É uma forma porque é um saco que cria, sei lá, ele fecha, ele comprime em cima e ele vai como um pinga-gotas. É quase uma ampulheta, na verdade. Esse saco é uma ampulheta, porque ela vai pingando, ela marca o tempo. Esse trabalho é isso, na verdade, é essa poética do tempo, enfim, ela vai em cima da palavra, vai em cima da imagem, tenta transformar isso, a ideia do movimento, na verdade, que está me interessando ali, né? Toda essa... A gente vê bem como é que estava no começo, né? Como é que foi ficando com o tempo. Vai se transformando, né? E até que some, na verdade, e, enfim, desaparece. Esse é o último trabalho assim, que foi realizado nessa exposição recente do MAN. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. O Tiago quer. Não, só fiquei curioso para saber se vocês, porque você usa fotos que às vezes são da imprensa, às vezes são de a própria Lígia tirou algumas fotos, e são coisas, devem ser pequenas fotos que você usava, assim, você tinha originais, tinha também originais recortados de jornal, para você um pouco aquilo tudo era imagem, se você fotografava também, se você chegou a usar fotos que você mesma tirava, né? Além de fotos que você aparece também. Menos, talvez. Eu fiz algumas fotos, sim, mas por exemplo, o jornal era uma fonte de energia ali extraordinária. Eu mergulhei de cabeça e corpo e alma no arquivo do Jornal Dia. Dali eu fiz uma instalação que foi para a Bienal de Veneza, nessa época, que a gente não tem a imagem, e depois, em seguida, desse arquivo, eu criei o filme Semiótica. Enfim, então, todo aquele arquivo ali me possibilitou realizar vários trabalhos, era uma fonte de energia muito grande. E também construí também uma caixa poema, que são os travestis, enfim. Então, todo esse material assim... Porque, na verdade, a coisa do jornal tem uma relação muito afetiva comigo,
todos nós, talvez, é que, já disse várias vezes, mas é uma das coisas assim, que eu achava incrível, talvez também responda o nosso amigo aqui da poética, que o que acontecia na rua, por exemplo, o ninja, talvez, mas o que me deixava assim, uma certa mágica e também a exigência criativa era a transformação do que ocorria de um fato concreto na rua, depois isso levado para o jornal, isso transformado graficamente. Quer dizer, este processo que me deixava assim, bastante entusiasmado e apaixonado de como a pessoa vai conseguir transmitir, comunicar o que ele viu na rua, o que aconteceu naquele momento, como é que ele vai dizer aquilo. E aí que entra também o corpo da palavra. Quer dizer, se ele é maior, o corpo é maior, então a emoção também, possivelmente, é maior. Quando eu falei do papel que a Azul usou no meu trabalho, há uma relação afetiva nesse papel. Você tem uma diferença de textura. Um é mais grosso, mas quando você pega no flan, no outro, você sente essa coisa afetiva, essa boa relação, enfim, aquilo já te puxa também. Então, esse processo, assim, e você vê que é um detalhe do papel, mas ele é importante nesse momento, porque ele te cria uma relação com o corpo. Ele te cria uma nova emoção em pegar ele na textura. Estou um pouco por aí. Assim. Bom, eu lembrei também de um trabalho que eu andei realizando há alguns anos e que, quer dizer, na verdade, um arquivo que eu tinha feito. Eu adorava ler classificado de jornal. Então, todo classificado que me interessava, eu recortava e guardava, e acabei criando uma pilha enorme, e ficou no meu arquivo, enfim, nem sei onde está mais isso, mas, por exemplo, pessoas que vendiam vestidos de noiva. Eu guardei vários desses vestidos de noiva que ofereciam, enfim, coisas assim muito curiosas no classificado. Era uma mídia, cheguei a publicar, inclusive, também em classificado, de uma urna quente, que é um trabalho que eu realizei, de uma caixa hermeticamente fechada, você tem que quebrar ela para poder descobrir o que está dentro. Então, eu publiquei um classificado, que essa caixa foi a Portugal, uma meninada da PUC, alguns anos atrás, e fez uma exposição, enviou a Portugal, ela voltou, e a ideia também é que isso fosse publicado no classificado. Urna quente vai a Portugal e volta, algo assim. Então, enfim, eu acho que essa mídia está aí, né, forte também. E eu sou assim, entusiasta do ninja, eu vejo assim, enfim, um trabalho de um trabalho forte, com muita energia, né? E isso, de uma certa maneira, sacudiu o país, né? Sacudiu, criou uma relação mais próxima com a realidade, né? Trouxe mais para perto, né? Eu acho que trouxe uma consciência maior, mostrou, tentou, dentro de quase uma impossibilidade de violência, de bombas. Eu mesmo tive uma experiência em Laranjeiras, ano passado, de bombas do meu lado, enfim, coisas absurdas ali, que todo mundo chorando, na verdade, mas chorando pelo gás, e não pela situação, né? Coisas assim bastante dramáticas, e essa realidade que o ninja mostra, enfim, tudo isso eu acho que sacode um pouco, e sacudiu mesmo esse acomodamento da mídia, da imprensa oficial, né? Eu acho que ela deu essa sacudida, deu essa força. E, enfim, e ao mesmo tempo, ao vivo, ali, direto, né? Você vendo aquilo, né? Participando daquilo. Né? Então, enfim... mas eu acho que a questão da afetividade, né? Eu acho que
enfim, o jornal e o livro, né, vamos pensar também no livro, para o sujeito adulto ocidental do meados do século XIX em diante, né, essa cultura letrada passa pelo livro e passa pelo jornal, né, e por esse tempo relacionado à leitura do livro e do jornal. E acho que nos últimos 20, ou pelo menos nos últimos 10 anos, isso começou a ser muito transformado, né? A geração do meu filho, que está fazendo 21 anos, ela passa, ainda tem uma pedagogia ligada ao livro, né? Na escola tem os livros, mas a afetividade não passa muito pelo livro, né? E tem um outro tempo, né? Um tempo mais dispersivo, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, tem uma frase do Benjamin, naquele texto famoso da obra de arte, né, da sua reprodutibilidade técnica, em que ele fala, né, que o público que é reativo em relação ao Picasso, ele é afirmativo em relação ao Chaplin, né? E que isso tem a ver com um determinado tempo, né, da imagem, movimento do Chaplin e, né, da dimensão mais contemplativa, ainda da tradição pictórica, ligada a esse fazer manual e a essa afetividade de uma relação, né, da mão e do olho, que, de alguma maneira, é a relação da leitura do jornal e da leitura do livro, é a mão e o olho, a textura, isso que o Antônio fala da textura, que não tem, né, no iPad ou no monitor, né? Mas se criam outras, né? Imagino eu, né? Né? E eu acho que, principalmente num contexto, né, de informação muito concentrada, que é o caso, né, do mundo e do Brasil em especial, há, né, possibilidade de se construir, né, outras imagens, outras narrativas, outras versões que disputem com a versão oficial, passa por esse canal, né, para justamente forçar, né, uma certa intervenção, né, menos acomodada, né, menos oficiosa, e resgatar uma dimensão problemática, conflituosa, que tem a ver com a relação, inclusive, subjetiva, né, de que toda perspectiva de intervenção passa por algum tipo de, digamos, parcialidade, né? E, de certa maneira, pôr entre parênteses, né, o que não quer dizer falta de rigor, né, mas uma ideia de objetividade e de neutralidade da informação, né? Então, acho que isso está sendo forçado, né? A mídia ninja afirma um caráter interventivo, de participar, né, com uma versão da informação, né, e da imagem, com os problemas que isso tem, né? É que nem a imprensa esportiva querer não dizer o seu time. O cara tem que dizer o time e falar. E daí? Né? Sou fluminense e vou escrever a partir desse lugar, né? Eu não vou defender a imprensa aqui, mas é um pouco... Nem cabe, porque a imprensa tem cometido erros clamorosos, tá certo? Mas acho que a discussão é o seguinte, e um pouco a discussão que a mídia ninja introduz, e que eu acho que é interessante, tá certo? Qual é o papel da imprensa como mediadora? Agora, você vai viver sem mediação? Você vai ter a utopia da democracia direta? Você vai ter a utopia da imprensa direta? Não sei. Quer dizer, eu acho que alguma forma de mediação você vai continuar tendo, porque tem uma hora que você precisa da imprensa para saber o que o Snowden está dizendo, né? Tem uma hora que você precisa da imprensa para derrubar um presidente da República, como derrubou o Collor, né? Tá certo? Então, isso não é defesa da imprensa. Quer dizer, que a imprensa vem caindo, vem perdendo padrão, vem perdendo qualidade. Eu sou jornalista, eu sou o primeiro a dizer.
Mas eu acho que essa discussão também leva a uma certa fantasia de que você pode abolir a mediação. Quer dizer, toda a experiência de eu, repórter, jornalista comunitário, deu em nada. Ou seja, a ideia de que todo mundo pode ser jornalista. Não pode. Fica uma porcaria. Tá entendendo? Quer dizer, quando você faz jornalismo cidadão, não sei o quê, fica uma droga. Porque, enfim, jornalistas são dotados de alguma antena, de alguma coisa, ou não são, ou estão ficando cada vez menos, mas eles existem para isso, né? Quer dizer, para ser exercer alguma mediação. A ideia de que é possível viver sem mediação e que a falta de mediação é que é a verdade, e é a verdade absoluta, eu, pelo menos, colocaria em questão, só isso. Eu não estou dizendo que não é. Claro que uma imagem na rua que só o Mídia Ninja fez, poxa, dá maior importância, né? De uma relevância total. Mas eu acho que é importante também você entender que existe um papel de mediação, né? Tá certo? Suponho. Não, claro. Eu concordo plenamente. O que eu talvez discorde é que se esteja pensando na abolição da mediação. O que talvez esteja sendo colocado é a necessidade de se multiplicar as possibilidades de mediação. E de se multiplicar a possibilidade de mediação até do ponto de vista... Porque eu acho que o ideário da informação objetiva pressupõe, na minha visão, né, contingente, que a democracia se pauta por um ideal de consenso. E eu acho que a crítica à ideia de objetividade da informação passa pela necessidade de se pensar a democracia como um lugar do dissenso, e não do consenso. Do dissenso e do antagonismo. Tem que se produzir o antagonismo. O que a gente vê é a neutralização que a imprensa faz do antagonismo. E é isso que eu acho que a mídia ninja provoca, para a possibilidade de se ir além de uma ideia de neutralização do antagonismo, porque tem um ideal de consenso, que é o fato objetivo. Isso não existe. Há que se interpretar o fato e produzir o antagonismo, né? E eu acho que a mídia ninja é o único lugar que eu vejo hoje desafiar um ideal de consenso em que as coisas se resolvem pela tecnocracia, né, do conhecimento economicista, por exemplo. Não. Eu só não acho que, eu pelo menos não acho que é o único caminho. Quer dizer, eu acho que tem cumprido esse papel, mas eu acho que uma parte da imprensa também cumpre. Quer dizer, há uma parte da imprensa mais preocupada com a informação plural que está tentando cumprir esse papel. Não, claro. Eu acho que a ideia, muito pelo contrário, né, não é de restringir o espaço da imprensa convencional, mas de obrigá-la a sair de um lugar que estava muito acomodado para produzir outros lugares, produzir uma informação, talvez, sair da redação, né, porque eu acho que o jornalista tem que voltar para a rua. Não estava indo muito para a rua, a gente sabe, né? E resolveu tudo pelo telefone, né? E é preguiçoso, né? Fala da exposição pelo release, vai ver. Não. O Brasil não, quer dizer, lida mal com o desentendimento. Quer dizer, então, eu acho que essa é uma questão absolutamente fundamental, tá entendendo? Quer dizer, há um livro que está aqui, que está em todos os lugares, rediscutindo e trazendo uma nova teoria sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil mais recentemente, que é o livro do Paulo Arantes, tá certo? O Paulo Arantes ser protagonista dessa arena? Não é. O Paulo Arantes deu uma entrevista na televisão, pequena, de meia hora, tá certo? Mas ele é protagonista disso. Quer dizer, o Brasil tem um pouco a ideia de que o antagonismo tem que ser controlado, né? Tá certo? Quer dizer, o antagonismo tem que ser decoroso, tem que ser decente, tem que ser, sei lá o que palavra você vai usar, tá certo? E o antagonismo é fundamental, né? Quer dizer, né? O Rancière escreveu um livro para dizer, olha, só tem democracia com desentendimento, tá certo? Certo? Desentendimento mesmo, quer dizer, né? Desentendimento para valer, tá certo? Não. O exemplo que ele dá de desentendimento, que eu acho que é muito bom, não é que eu esteja dizendo num desentendimento preto e ele dizendo branco. Não, eu estou dizendo preto, ele está dizendo preto, nós entendemos duas coisas diferentes sobre preto. Entendeu? É isso que é desentendimento, não é? Olha, você está vendo errado, ele é daltônico, entendeu? Ele não está vendo o vermelho, é porque ele vê mal. Não, ele vê bem, eu vejo bem, tem duas maneiras de ver. Né? Ou muitas, ou várias. Né? E tem as coisas, né? Também não é infinito, é óbvio. Né? Mas agora, eu acho que a grande questão, só para terminar, que a gente está se estendendo muito, né? Que eu vejo
relação entre informação e as novas tecnologias é que ela é muito direcionada. A ideia, até direcionada no sentido, a informação chega para aquele que quer ler aquele tipo de informação, né? Então, o cara mais à esquerda lê um determinado tipo, o cara mais à direita lê um determinado tipo, procura o blog procura ele, né? E a esquerda tem que se criar uma maneira de circular a informação que seja mais pluralista.